Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar, se meu irmão pecar contra mim até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros, que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a palavra de Jesus hoje é uma palavra muito forte. Ele está ensinando a relevância do perdão para os filhos de Deus. Pedro faz uma pergunta: quantas vezes eu devo perdoar se o meu irmão pecar até 7 vezes contra mim? Jesus vai além do cálculo humano. Jesus vai colocar um número muito maior do que a indagação de Pedro, mostrando que Deus perdoa infinitamente. E a partir daí ele conta uma história, uma parábola, para deixar bem claro. No final, Jesus diz que é preciso perdoar de coração. Então nós devemos analisar a nossa capacidade de perdoar o outro, o nosso desejo de perdoar o outro. O primeiro ponto para perdoar de coração, como pede Jesus, é querer perdoar de verdade. Querer, desejar. Santo Ambrósio, ele diz que o perdão é uma obra boa para todo cristão, porque quem perdoa reduz à perfeição os nossos defeitos. Então, se você perdoa, o seu próprio defeito é elevado à perfeição, nas palavras de Santo Ambrósio. Jesus, na parábola, ele mostra que aquele que não perdoou é perverso. Santo Tomás vai dizer que quem não perdoa, além de ser um pecador, vai ser um pecador ingrato. Justamente pelo que diz Jesus. Aquele servo
foi perdoado numa soma muito grande e não perdoou uma soma pequena do seu irmão. Então ele se torna perverso, pecador e ingrato. Não sejamos nós ingratos de coração, assim como Deus nos perdoa por generosidade, eu também devo perdoar na mesma medida de generosidade o meu irmão, como gratidão ao perdão que Deus me dá. Por fim, meus irmãos e irmãs, nós precisamos aprender a perdoar. Como? Seguindo os bons exemplos. Você pode ler o Evangelho tentando encontrar todos os momentos que Jesus esteve diante dos pecadores, como Jesus exerceu com eles o dom do perdão, a graça da misericórdia. Precisamos aprender a perdoar. Vamos pedir a Jesus ao longo do nosso dia: Senhor, ensina-nos a perdoar e a pedir perdão. Mas o que é o perdão? Em primeiro lugar, é renunciar à vingança e querer, apesar de tudo, o melhor para quem nos ofendeu. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus desça sobre vós e permaneça para sempre. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.